Olá, meu nome é Gabriel Zanata Toqueto, eu sou advogado, mestre em Direito e você está assistindo ao Código da Lei. Antes de entrarmos no Código de Fato, só fazer um comentário de que quanto mais parece que eu quero dispor de tempo para organizar o código, fazer ele de forma mais sofisticada e tudo, mais complicada a minha vida fica. Eu não vou entregar hoje aquele código que eu prometi, com a sofisticação que eu prometi e com as alternativas que eu queria dar para esse momento da nossa versão 5 do CPC programado, e por isso eu peço desculpas. Mas, ao mesmo tempo, hoje é um dia bem especial porque nós vamos ter pela primeira vez o nosso feed visual do CPC programado. Então, hoje, o código da lei, com esse áudio que você está escutando, ou com esse vídeo que você já está vendo no YouTube, ele estreia no YouTube como um modo de a gente não só falar sobre o código, mas ver o código e entender como que ele funciona e como é que está posto isso tudo. Bom, como você pode ver aqui no começo da nossa tela, a gente tem o primeiro comentário, sendo ele um link, né? Que é o link do CPC, para que quando você estiver lendo o CPC programado, para que quando você estiver olhando para tudo isso aqui que a gente fez e todas as vezes que a gente refere um artigo, você possa fazer a consulta dele. Então, não só para ter o código, no sentido de ter o código em Python e as ordens e a estrutura lógica do CPC programado, mas para que você possa ter acesso ao que a gente está falando na lei mesmo. Então, para que a gente tenha esse feed duplo, que é o jurídico, e o feed tecnológico, que é essa ideia de programar o CPC. Uma das coisas que cada vez mais eu tenho impressão, e agora que eu estou expondo o meu código de forma direta, apesar de eu ter deixado isso muito claro nos primeiros episódios do podcast, é que existe uma simplicidade muito intensa no código que aqui tá posto. Então, no momento que eu falo em sofisticação, ou no momento que eu falo que eu quero ter uma sofisticação a mais, ou uma sofisticação maior, é importante que vocês notem que eu sou um programador absolutamente iniciante. E essa estrutura que a gente está vendo aqui é uma estrutura de um programador absolutamente iniciante que está tentando fazer algo um pouco diferente para esse nosso contexto de interpretação processual, ou para esse nosso estado da arte da discussão jurídica, certo? Mas então vamos pro nosso código. Em primeiro lugar, se vocês notarem a questão do tema, a questão de tá aparecendo as linhas e tudo, devido aos problemas que eu tive, eu acabei migrando, pelo menos dessa vez, para fazer o CPC programado direto no Google Colab Notebooks. E isso fez com que eu acabasse descobrindo algumas coisas das ferramentas e umas alterações que dá para fazer nele. Então, tipo, se você for nas ferramentas e nas configurações, você consegue alterar o tema, colocar as linhas, colocar inclusive essas linhas de espaçamento que estão, a gente pode ver ali descendo do def, descendo do while, descendo do if, para essa organização do código no próprio navegador. Eu achei isso fantástico, para ser sincero. Inclusive, o tema escuro para mim é muito, muito, muito bom de trabalhar. Mas vamos partir para a nossa primeira olhada do CPC programado, que tem do início ao fim o nosso procedimento comum, é claro, sem contar todas as ideias de pedido liminar, sem contar aquilo que a gente deixou para desenvolver no momento que a gente for lidar com os assuntos específicos, inclusive as partes recursais e tudo. Mas vamos lá. Como vocês podem ver aqui, a gente tem o link do CPC, a gente tem os importes básicos que eu acredito até que tudo que foi usado desses importes, inclusive o handle eu tenho certeza, o sys e o string eu não tenho, mas eu acho que não foi, nada ficou na versão final. Então, nesse ato de verificar que eu queria mais sofisticação, eu tentei fazer algumas coisas diferentes e acabei não levando elas para as versões finais que eu apresento para vocês. E o import e o handle, o import string, handle e sys acabaram ficando no nosso código. Aqui em cima, como vocês podem ver, nós temos todas aquelas as nossas funções que a gente já definiu elas, e a gente já conversou sobre todas elas. A primeira, o primeiro input que a gente vai dar, que é o polo ativo e tudo. Todos os nossos ifs, elifs e elses, para que a gente tenha a possibilidade de considerar que o input que a pessoa colocar, que o nosso usuário colocar, ele pode estar errado de acordo com as opções que a gente deu, para que a gente possa voltar. Então, o while, são os loops que Python nos coloca no sentido de que nós possamos continuar executando a mesma parte da função, nesse caso a função, a mesma parte do código, enquanto a gente não tiver resolvido essa coisa. E no caso, quando a gente coloca esse while true, a gente geralmente tem um return, ou a gente vai ter um break, alguma coisa para sair dessa conclusão. Como vocês estão vendo aqui, o return conclusão 1 dentro dos textos. Nós temos inclusive aqui a conclusão B, que ela está dentro do while, porque a gente vai ter a emenda da inicial como um elemento que faz com que a gente volte para as opções. Mas enfim, são todas coisas que a gente já abordou de uma forma ou de outra, mas pela primeira vez a gente não tá só conversando, mas conversando e vendo o que tá acontecendo.
A gente tem aqui a citação do réu, que a gente também já conversou. Eu não tenho certeza agora qual foi a versão na qual essa citação do réu entrou, mas a gente tem esse contexto. Ah, o tipo parte ré, tipo pré, que a gente já conversou também, que nós já falamos em específico, que tem toda a ideia do format, dos returns que vão ser impressos depois que a gente sai do format. Conciliação ou mediação, que nós recentemente estávamos discutindo, inclusive, que tem todos os seus loops internos em cima da autocomposição e tudo. Se vocês forem ver no podcast, é um pouco diferente falar sem esse feed visual, mas é bem interessante ver como o podcast em si foi gravado, porque todas as vezes que eu tava olhando, apesar desse momento eu estar num tablet, não gravando na tela do meu computador, mas todas as vezes que eu tava gravando, eu de fato tava olhando pro código, então talvez a gente esteja sanando uma carência nesse sentido. A manifestação do réu, a primeira manifestação do réu no caso, mas, enfim, a manifestação do réu 1, que é a nossa manifestação no momento que a gente está falando do nosso procedimento comum, que a gente também discutiu tudo, a reação dele, como é que ele vai ter, o que ele pode fazer em cima das letras que a gente colocou aqui, apresentação e contestação, contestação com reconvenção, reconvenção sem apresentação e contestação, ou a falta de manifestação dele, que vai gerar os efeitos da revelia. Todas as coisas que a gente deixou em branco, né? É muito importante falar. A gente chegou hoje no fim do procedimento comum, mas a gente não resolveu todos os problemas no meio do procedimento comum, tá? Então é a primeira vez que eu tô apresentando ele do protocolo da petição inicial até o fim do protocolo da petição inicial, com todas as funções que a gente já definiu aqui, mas não significa que esse código ele não vai ser, como é que eu posso dizer? Não é nem debugado, mas ele vai ser sofisticado, a gente vai resolver muitos dos problemas deles e quanto mais semanas passam, né, quanto mais episódios a gente tem, mais tempo eu vou dispensando para esse código. Apesar de algumas semanas acontecerem alguns problemas e existirem alguns obstáculos pelo fato de eu não trabalhar com a produção deste podcast e fazer isso por hobby, a gente vai ter essa possibilidade de soluções e essa apresentação de soluções para vocês. Funcju confest proc função do julgamento conforme o estado do processo, que é a nossa variável mnemônica, que na verdade é a função com o nome mnemônico, mais estranha, pelo menos em minha opinião, com todos os whiles, com todo o contexto de else para quando o usuário não fizer o input certo. Se vocês derem uma olhada, tá? Salvo engano, a gente só tem os try excepts ali quando a gente tem inputs de integer, tá? Porque a gente transforma em integer para não dar erro, ou para mesmo que você... Enfim, a gente transforma em integer antes de ver se a gente vai entrar no if, no else, ali em cima. Talvez seja algo que dê para retirar com o tempo, ou algo que talvez se eu tivesse um pouco mais de segurança, a gente já pudesse ir cortando e só transformar em if e else e deixar o while fazer o trabalho de circular por essa parte do código. É interessante pra vocês olharem, se vocês forem na primeira, segunda, eu acho que até a terceira versão, o o meu nível de iniciante de estar fazendo os próprios loops já me colocava em segurança de como eles iam terminar e como é que eles iam acontecer. Então, os returns não aconteciam, eu tinha um monte de break continue nos whiles, que era uma coisa que era completamente horrível e fazia com que o código tivesse mais chance de quebrar, né? Aqui, para mencionar, essa é a função que a gente terminou no último episódio, certo? Ela foi resolvida em alguns elementos, a gente trouxe umas coisas a mais. Era aqui que eu queria fazer, no julgamento parcial do mérito, que eu queria sofisticar e criar ou uma lista, alguma coisa que fizesse com que o resultado disso gerasse a possibilidade de eu meio que estar executando duas alternativas ao mesmo tempo e fazer com que fossem feitas as seleções das alternativas ao mesmo tempo, mas a gente acabou deixando por assim mesmo, certo? Foram acrescentadas umas descrições aqui e ele retorna, inclusive ele retorna. Eita, era para retornar como D. Eu vou alterar isso na versão final, então esse despacho com o fastproc vai ser D aqui embaixo, porque ele é para retornar no mesmo termo, nos mesmos termos de despacho saneador, porque aqui a gente continua ele como se tivesse sido feito o despacho saneador da parte que não foi julgada, certo? Ou do que seria a parte do mérito que não entrou no julgamento parcial, para a gente continuar rumo à nossa sentença. E aqui a gente tem a instrução, que essa é a nossa última função definida,
E ela é o que termina o nosso código, né? Então ela é a nossa última função definida porque a gente tem o processo com sentença. É claro, tá? E essa função ficou muito simples e ela não tem um input em relação a quais são os tipos de função. A gente vai ter procedência total, enfim, a gente vai ter o contexto onde a gente vai poder selecionar isso aqui para que isso defina quais são os recursos e quem pode entrar com os recursos nas explicações que a gente vai dar a partir da sentença. Então, em fase recursal, nas próximas versões de CPC programado, a gente vai definir essa instrução, essa função chamada instruct, para colocar no código as alternativas recursais. A gente vai colocar também, inclusive, o trânsito julgado e tudo. Não sei se como um quit ou como uma exceção dos if else que a gente vai ver lá embaixo. Como a gente já conversou, aqui, de fato, né, onde a gente começa a executar o código de fato. Porque com os defs, a gente definiu as funções lá em cima e aqui começa. Então, na linha 393, a gente começa a executar o código de fato fazendo as primeiras impressões dele. Bem-vindo ao format CPC programado. Que os asteriscozinhos ali, eles servem só pra gente fazer, como é que eu posso utilizar um termo, um frufruzinho do nosso, da nossa apresentação, da nossa saudação, né? Aí, desse ponto em diante, a sigla CPC indica Código do Processo Civil. Isso tudo a gente conversou, eu acredito até que no primeiro CPC programado, no primeiro episódio do Código da Lei. Então, aqui a gente tem a P autora, aqui tem os inputs, digite o nome da parte autora, digite o nome da parte ré, olá, representante legal, da format parte autora, polo ativo, aqui a gente começa a chamar as funções. E todas elas, e se vocês derem uma olhada, o nosso try except aqui embaixo, tá? Ele serve para que tudo que a gente não define no nosso código, quando a gente tem um return que não está dentro do que a gente passou como procedimento comum até o momento, ele vá para o except e ele imprima o desenvolvimento. Por último, se vocês notarem, com o resultado D, que era para estar na alternativa B lá em cima do julconfessproc, da função do julconfessproc, julgamento conforme o estado do processo, vai ser a impressão de que foi dada a sentença no processo, para depois a gente imprimir o em desenvolvimento. Mas é por aqui que a gente finaliza o nosso procedimento comum e é por aqui que a gente deixa disponível para que vocês testem a exaustão, se vocês quiserem, e brinquem com isso aqui dentro do Google Colab Notebooks ou dentro de qualquer editor de texto que vocês quiserem no computador de vocês. Para vocês notarem, eu tinha falado sobre isso, mas a gente só mencionou, né? Esse playzinho que tem no canto, e ele desce junto, tá? Com a tela, ele é onde você pode executar o código. Então, para você executar ele e colocar as opções, eu não vou fazer isso agora, porque quando aparecer o teclado do tablet, ele vai bloquear a visão do texto e vai ficar um pouco incômodo. Mas com o botãozinho do play você executa o texto, dá os comandos todos, em todas as vezes que tem os inputs, e você pode ler cada um dos prints que vão sair no decorrer do processo e observar como é que ficou essa estrutura, que talvez por demais ela tenha pecado por simplicidade, mas que eventualmente ela vai ficar complexa de um jeito mais agradável e talvez de um jeito mais funcional. Eu espero que você tenha gostado do nosso primeiro episódio híbrido do CPC Programado, que trouxe o código da lei para essa situação de estar como podcast e como vídeo no YouTube, ou até a gente pode chamar esse vídeo no YouTube caseiro, gravado com essa tela, como um podcast com feed visual, porque ele não é necessariamente algo montado para o YouTube ou algo para o formato em específico do YouTube, mas um podcast montado para que a gente possa analisar e ver o código enquanto a gente está conversando sobre ele. Os links do CPC Programado versão 5, como ele é a versão final do procedimento comum, eles vão estar na Linktree do Instagram também. E eu vou ver como é que funciona a disponibilização nos vídeos do YouTube e tudo. Então, eu acredito que agora, no momento que for lançado, já vai estar tudo disponível. Vocês vão poder mexer, vocês vão poder copiar, vocês vão poder botar onde vocês quiserem. Lembrando que para vocês editarem ele, vocês precisam copiar ele e abrir uma outra janela do Google Colab Notebooks. Ele não é um software pago nem nada, mas como eu estou editando ele aqui e para que as outras pessoas possam ter acesso sem que alguém venha e mexa no código, eu só permito a leitura dele. Então, você tem que vir aqui copiar ou abrir ele em outro arquivo, que ele tem opção ali no arquivo embaixo do símbolozinho do Google Drive. Bom, muito, muito, muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa nova
dessa nova forma de apresentar o CPC programado. E eu espero que você tenha gostado do resultado também. Eu acredito que ele vai ficar um pouco mais sofisticado, um pouco mais interessante com o passar do tempo, mas enquanto eu vou aprendendo a mexer com isso, enquanto as pessoas vão criticando, discutindo com o que a gente conversa fora desse momento aqui, quem sabe a gente vai tornando esse projeto um projeto colaborativo, um projeto mais completo. Ele, inclusive, nos próximos dias vai ser postado no GitHub. Eu só vou me organizar para fazer isso, mas, enfim, logo estará lá e, enfim, até a semana que vem.